And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Serial Experiments Lain é um anime de 1998 que continua confundindo cabeças e arrancando suspiros filosóficos por aí. É aquele tipo de série que você começa achando que vai ver uma garota introvertida, lidando com a escola, e de repente tá questionando a natureza da realidade, da consciência e da internet, como se fosse parte de um culto digital. Uma mistura maluca, mas genial, de terror psicológico com existencialismo e uma previsão assustadoramente certeira de dilemas modernos da era online. Tudo isso vindo de um anime dos anos 90. O que é tão absurdo que você poderia jurar que foi feito no mínimo ano passado. Tentar explicar Lain é tipo montar um quebra-cabeça, onde as peças mudam de forma enquanto você monta. São só 3 episódios, mas tem mais densidade filosófica do que muito curso universitário. E olha que eu não tô sozinho nessa, tem uma galera na internet que vem quebrando a cabeça há anos tentando decifrar o que de fato aconteceu com Lain. Mas calma, respira. Nesse vídeo eu juntei as teorias que fazem sentido para mim, algumas reflexões, devaneios e tudo mastigadinho para você. Esse é, sem exagero, uma das explicações mais completas que você vai achar de Serial Experiments Lain por aí. E para começar essa jornada esquisita, a gente precisa entender uma coisinha básica. Como diabos Lain foi concebida? Para começar a história, a gente precisa falar sobre ele, Masami Eiri, o cara que se achava escolhido, mas que acabou levando um pé na bunda dos laboratórios Tachibana. Até aí tudo bem. Acontece que o Eiri não era só um funcionário qualquer. Ele realmente acreditava que a Wired era um plano de existência superior, e que conectar toda a humanidade diretamente a isso, sem telefone, sem computador, só na força do pensamento, era o próximo passo da evolução. E claro, quem melhor para liderar isso do que ele mesmo, né? Então, ele coloca um código secreto no famoso Protocolo 7, com o objetivo de conectar todo mundo ao Wired no piloto automático. É tipo o backup do WhatsApp na madrugada que te pega desprevenido. E é aí que nasce a Lain. Quer dizer, nascer talvez não seja o termo certo. Ela sempre esteve por aí, meio que flutuando no mundo digital, como um espírito observador da Deep Web, mas não fazia nada, só existia, tipo um backup consciente da existência. Só que o Eiri, depois de ser demitido, resolveu levar o negócio a outro nível. Ele se livrou do próprio corpo e foi viver eternamente como código dentro da Wired. Como ele conseguiu isso? A gente já vai chegar lá. Mas o fato é, ele junta essa entidade flutuando da Wired com um corpo artificial, tipo um boneco de carne, e plim, nasce além como conhecemos. Mas isso não era só sobre criar uma garota digital fofa, era sobre poder. Ele sabia que ela teria um poder absurdo e se ele a moldasse direitinho, conseguiria usar esse poder para finalmente apagar a fronteira entre a Wired e o mundo real. Só que claro, ele precisava disfarçar tudo muito bem. Então criou uma vida falsa, uma família falsa, uma escola falsa e até memórias de colegas falsas. Todo um grande teatro controlado nos bastidores. A ideia é que, quando Lain estivesse pronta, emocionalmente vulnerável e confuso o suficiente, ele apareceria como o Salvador Supremo. Tipo, eu sou Deus, eu vou te ajudar. Ele manipulou tudo. Até contratou 2 homens de preto para entregar a Lain na casa dela, como se fosse um pedido da Amazon. E esses 2 acham que estão trabalhando para o laboratório da Tachibana, mas no fundo eles são só peças no tabuleiro do Eiri. E claro, não podia faltar os cavaleiros. Essa organização misteriosa que talvez exista, talvez não, talvez esteja só na cabeça dos personagens ou da sua. E eles seguem a mesma ideologia megalomaníaca do Eiri, que o Wired é o novo plano divino e deve ser trazido para o nosso mundo imperfeito. Eles veem isso como uma espécie de missão santa, sem pensar muito nas consequências, claro. Mas antes da gente abrir episódio por episódio, tem uma coisinha que precisa ficar clara. Lain, a verdadeira Lain, aquela que não é só uma menina quieta com um computador turbinado. Ela sofre de um baita transtorno de personalidade. Ela vive entre o próprio corpo e a Wired. Cada versão dela é um pouco diferente, como se o eu dela fosse espalhado por várias abas de navegador. Ele achava que estava no controle, mas nem ele conseguiu trazer 100% da
própria consciência pra Wired. Mesmo assim, ele que mexe os pauzinhos pra deixar Len cada vez mais ligada ao Wired e menos ao mundo real. E ela vai se transformando. Não porque quer, mas porque começa a buscar sentido nisso. Primeiro na Wired, depois nela mesma. Só depois, bem depois, é que ela começa a entender qual é o propósito dela nessa bagunça toda. E mesmo assim, depende. Pergunta pra uma Len e você vai ouvir uma coisa. Pergunta pra outra e talvez seja diferente. Muitas Lens, todas Lens. Cada uma com um jeito próprio. Umas no físico, outras no virtual. E no fim, tudo depende de qual Len toma o volante. A Len não é só a Len. A Len é... bem, Len. Present day. Present time. A primeira coisa que a gente ouve em Serial Experiments Lain vem de uma garota que, spoiler, tá prestes a pular de um prédio. Ela fala com alguém, a gente não escuta e ela tá decidida. O corpo é só um peso morto, um negócio que ela quer se livrar. Enquanto o som ecoa, a gente já é engolido por vozes, ruídos e aquele clima de... que é que eu tô assistindo? O primeiro episódio se chama Estranho. E olha, você vai ter que se acostumar com esse adjetivo, porque estranho é palavra de ordem aqui. No dia seguinte, conhecemos Len, introvertida, com um laço de X no cabelo e energia de quem vive no modo avião. Ela caminha pelas ruas ao som de zumbidos elétricos, mas uma observação importante. A sombra de Len é diferente. Uma névoa, como se nem sombra fosse mesmo. Tudo indica que esse primeiro dia que vemos é literalmente, de fato, o primeiro dia de vida dessa Len. Ela reclama do barulho do trem, não consegue ler o quadro na escola e socializa como se tivesse acabado de ser dropada na Terra por um OVNI. Logo depois ela descobre que a garota que pulou do prédio, a Tisa, andou mandando e-mails pra geral. Len. Você também recebeu um? O quê? Um e-mail. Um e-mail? Um e-mail de X a Yomoda. Sim, mesmo depois de... E quem planta essa pulga atrás da orelha da Len é a Alice. A única que não trata ela como um holograma ambulante. Até então, Len mal sabia onde ficava o botão de ligar do computador. Mas agora, por causa da Alice, começa a seguir o coelho até a Wired. E aí que as coisas ficam muito estranhas. Len começa a ver uma névoa saindo das próprias mãos durante a aula. E não, ninguém comenta. Vemos a essência dela escapando pelos dedos como fumaça. Mas o que isso quer dizer? A trilha sonora dessa cena se chama Ectoplasma. Sim, tipo aquelas manifestações sobrenaturais em filme de espírito, que já entrega bastante sobre o estado dela. Len não entende nada, a gente também não, mas com o tempo percebemos que ou ela tá delirando, ou os cavaleiros que estão por trás dessas visões. O que sempre é uma opção viável nesse anime. Ela vai conferir os e-mails e... Tisa não só escreveu, como responde em tempo real. Quem precisa de chat GPT quando se tem uma Len, né? E aí que a gente conhece a família da Len. Se você achava que a sua família era disfuncional, eles são um time campeão de interações forçadas. Ninguém ali parece saber direito o que tá fazendo. A mãe ignora tudo com o tédio olímpico, o pai é um nerd obcecado por computadores, cujo único papel é garantir que a Len mergulhe cada vez mais fundo na Wired. Dá até pra dizer que ele representa a visão idealista da internet, enquanto ele é tipo o lado Black Mirror. Len pede um upgrade pro seu Davi, e o pai atende sem questionar. E como se a gente tivesse esquecido que o episódio se chama Estranho, mais uma bizarrice acontece. A Len presencia um atropelamento, só que ninguém mais vê. A menina atropelada aparece em volta pela névoa e faz umas expressões faciais que variam de risadinha até o grito do Edward Munch. Len tenta impedir, mas sua voz não sai. Ela é abafada pelo trilho do trem e aí ela acorda na sala de aula. Do nada. Como se tivesse sido arrancada da linha do tempo e colada de volta com fita adesiva. No quadro negro, as letras se embaralham, viram símbolos e formam uma mensagem: venha para a Wired o mais rápido que puder. A caminho de casa, ela vê Tisa piscando entre o mundo real e o digital como se fosse um anúncio bugado. Len pergunta: se você não tá aqui, onde você tá? E a resposta vem em forma de um sorriso e os zumbidos nos postes. Ela some e o som fica.
A camada 2 vem com um título simples, Garotas. Assim, sem mais nem menos. Mas não se engana com a simplicidade. Len nunca joga as palavras ao acaso. O plural aqui é importante, não é a garota, é as garotas. E se tem uma coisa que essa série adora fazer é nos deixar pescando significados em palavras soltas. Primeiro, o Clube Siberia, que apesar do nome de boate underground para adultos cansados da vida, é frequentado majoritariamente por adolescentes que mal deveriam estar fora de casa à noite. Aqui é onde a Wired se manifesta no mundo real. O lugar é um antro de drogas digitais, álcool e, bom, comportamento duvidoso. E é justamente aí que entram nossas primeiras garotas, Alice e suas amigas. Elas estão ali tentando parecer mais maduras, mais resolvidas, enquanto encaram o caos iluminado por luzes de neon. E aí entra a Len. E Len, bem, ela é uma garota, tecnicamente falando, mas não parece muito interessada em seguir o script. Ela não é sociável, não tá nem aí pra moda, passa longe de qualquer outro estereótipo que a sociedade espera de uma menina. Len é só Len. Isso é proposital. A série quer que a gente veja o contraste entre ela e as outras. Ela não é a Alice. Ela é um ser que existe à parte. As meninas chamam Len pra ir à Sibéria com elas, depois de confundirem ela com ela mesma. Disseram que viram Len no clube na noite anterior, discutindo com alguém. Só que, pra quem tá prestando atenção, isso não é um erro de identidade. É a deixa perfeita para introduzir a outra Len. Ou melhor, as outras. Quando Len vai ao Sibéria, os frequentadores notam as diferenças em sua personalidade, confundindo-a, já que é a primeira vez dela lá. Talvez Len tenha dupla personalidade e esteve aqui ontem à noite. Isso é impossível, Julie. A Len não tem esse jeito. A garota de ontem era outra. Não aguentou as nossas brincadeiras. Acreditem, eu nunca estive aqui. Porque sim, Len não é uma só. Ela é várias versões de si mesma, todas coexistindo de forma independente. Como se ela fosse um HDzão com várias partições. Essas várias Lens não são doppelgangers no sentido clássico. São partes que se dividiram, se espalharam, cada uma com sua própria vibe. Algumas são tímidas, outras são mais duronas. Umas só são confusas e flutuam por aí. A que conhecemos primeiro é a Len fofa e perdida. Mais pra frente, Len aparece no clube vestida de um jeito super comportado. Oposto total do estilo das outras meninas. Ou seja, nem precisa fazer muito esforço pra perceber que tem mais de uma Len andando por aí. Aí o caos começa. Um cara, chapado de uma droga eletrônica chamada Acela, surta feio, saca uma arma e começa a atirar no meio do clube. Mas aí vem um momento. Ele cruza o olhar com Len e reconhece ela. E a partir daí é ladeira abaixo. O cara começa a vomitar um monte de frases que pra gente são puro ouro de interpretação. Por que está me obrigando a fazer isso? Que direito você tem? Eu não tenho nada a ver com a tua profecia, não sei nada sobre o teu Deus indolente, só quero escapar deste mundo. Me deixa na conexão, não pode interferir com o mundo real. Quem você pensa que é? Quem é você? Quem? Conclusão, outra Len nos é apresentada. A Len da Wired, o superego da Len. Nesse ponto, o jeito da Len muda. A fala dela, a postura, a aura, tudo vira. E ela fala de um jeito tão direto, tão devastador, que o cara simplesmente... どこにいたって人はつながっているのよ。para, levanta a arma e... Psique. Sim, agora é hora de entrar de cabeça na mente humana. E o que é psique, afinal? Tem quem diga que é o que nos torna humanos. Bonito, né? Mas Len prefere uma abordagem mais freudiana? Sim, Freud mesmo, aquele cara das teorias meio questionáveis, mas com nomes legais, como id, ego e superego. E é claro que a série dá um jeitinho de costurar esses três num quebra-cabeça de delírio, memória seletiva e computadores que tem alma. A polícia tenta ligar para casa de Len, mas ninguém atende. Zero surpresa, a família dela tem o carisma de um pão amanhecido. Mas aí vem o momento do episódio. Len vai até o quarto dos pais e nada. Sumiram, evaporaram. Talvez nunca tenha estado lá de verdade. Então ela vai pro próprio quarto e deseja boa noite ao computador. E o mais bizarro, ele responde com voz, carinho, alma?
quem sabe. Então, a Len já viu um homem de preto misterioso espiando ela atrás de um poste. Só que agora o cara parou o carro preto com isso filme, um laser vermelho saindo de dentro, seguindo os movimentos da Len, nada discretamente. A resposta natural, ela corre pro trem, claro. Enquanto isso, as garotas da escola comentam casualmente sobre o cara na balada, né? Como se tivessem visto um pombo bater no vidro. Trauma? Quem liga? Ela só riem da situação como se fosse fofoca de intervalo. E a Alice, sempre um pouquinho mais humana que as outras, tenta chamar atenção pro fato de que talvez, só talvez, 2 mortes e um não deveriam ser tratados como piada. Mas né, todo mundo ali já passou do ponto. Freud explicaria dizendo que o ego dessas meninas tá operando no modo não vou lidar com isso hoje, empurrando o peso moral pro inconsciente e deixando o superego lá no vestiário. Já Len encara tudo de frente, não desvia o olhar, não ignora, ela vê a coisa toda como ela é, fria, crua e desconfortável. Talvez tenha sido Deus que empurrou ela mais fundo na Wired. O fato é, Len começa a perceber que tem mais de uma Len dentro dela. E isso fica bem claro quando a gente vê os rabiscos no caderno dela, enquanto ela fica repetindo: Quem é você, Len? Quem é você, Len? Quem é você, Len? Quem é você, Len? No armário da Len aparece um envelope pardo com um processador ultra especial, fabricado em Taiwan, segundo a lenda, e projetado pelos Cavaleiros. Quem são eles? Ainda não se sabe. Pode ser uma organização hacker, um culto digital, ou só uma ideia mal intencionada que ganhou vida. Mas tem gente que acredita neles. E nesse mundo, acreditar é mais do que o suficiente para tornar alguma coisa real. Len vai ao Clube Siberia de novo e se encontra com o garoto da noite da treta lá, o Taro. E ele diz que já viu a Len antes, dentro da Wired. E não era essa Len silenciosa e tranquila. Não, era a versão selvagem, segundo ele. Mika, a irmã da Len, chega em casa e dá de cara com 2 homens de preto parados na porta. Ela tenta interagir, mas eles basicamente dizem: nada pra ver aqui, moça, segue o jogo. Mika entra, passa pelo quarto da irmã e vê a Len mexendo no computador, aparentemente instalando o tal processador da psique. Ela olha fixamente e aí tudo começa a ficar esquisito. A visão embaça, a memória dela parece estar sendo regravada ao vivo. E a Len que tá ali não é bem a Len que ela conhece. Aparentemente os cavaleiros estão dando um upgrade no cérebro da galera. A linha entre o mundo real e a Wired tá ficando cada vez mais borrada e a Mika tá prestes a ser desinstalada da história. A camada 4 traz um tema pesado, mas disfarçado de simples. Religião e calma, não precisa fechar o navegador ainda. Não é sobre debate ideológico de Twitter. Aqui a religião não vem com dogmas ou ideologias. É algo mais íntimo, mais digital. Você pode sentir o peso da religião de 2 jeitos. Ou você acha que ela divide as pessoas em times discutindo quem é o mais puro, ou você encontra consolo naquela sensação de comunidade, propósito. Mas Len, ele vê um terceiro caminho. O anime vê a religião como uma experiência espiritual privada, daquelas que você cultiva sozinho, no escuro do seu quarto, conectado ao mundo que só você enxerga. No caso da Len, esse mundo é a Wired. E a conexão dela não é só boa, é transcendental. Tipo epifania plugada via cabo. Claro, isso tem um preço. A família de Len, que já não era muito unida, vai desmoronando de vez. O pai observa e os dois nunca dividem o mesmo plano da câmera. Nunca estão realmente juntos. A Mika aparece pegando álcool escondido e parece que quanto mais a Len mergulha na Wired, mais a família dela afunda no tédio existencial. Talvez eles até saibam o que vai acontecer e só estejam deixando rolar. E veja bem, pra Len isso não é um problema. Ela tá feliz, feliz de verdade. Começa até a sorrir. De repente a Wired vira um santuário, um propósito, uma religião pessoal. E Len tá criando uma religião íntima. Os cavaleiros estão fundando uma seita inteira. Eles enxergam a Wired não só como um paraíso possível, mas como a versão definitiva da existência. E vão fazer de tudo para empurrar essa ideologia goela abaixo do mundo físico. E como eles fazem isso? Unindo um RPG Dungeon Crawler com um jogo de pega-pega, só que com consequências mortais.
Jogadores ficam tão imersos que esquecem de sair, literalmente. Começa a fugir de fantasmas que são só outras crianças. Até que uma delas morre. E os cavaleiros não estão nem aí pra brincadeira. Eles acreditam tanto na causa que cometem atrocidades em nome da Len. E a Len presencia um desses momentos. Vê o garoto completamente destruído emocionalmente depois de atirar em outra criança. Ele tenta racionalizar, se convencer que não é o culpado. E Len, ela olha aquela cena com dor, porque mesmo que ela também veja o Wired como algo espiritual, ela nunca assinou o contrato dos cavaleiros. Nessa altura do campeonato, o processador da psique da Len já tá tinindo. Ela faz mais do que só entrar na Wired. É a Wired. Se move por aí como se estivesse andando na calçada. Pode saltar de um lugar para o outro, visitar a mente de quem estiver conectado, bater um papo na cabeça dos outros como se fosse notificação de aplicativo, mas mesmo assim ela tem limites. Quando o garoto pede ajuda, desesperado, Len responde que ela ainda não consegue tudo, mas isso tá mudando. Cada dia que passa ela tá menos menina com computador e mais entidade sobrenatural. Nesse ritmo, não vai ter mais lugar no universo físico, digital ou imaginário onde Len não possa estar. E aqui que a realidade começa a se desfazer, literalmente. Tudo começa com um resumo da evolução humana. Algo quase acadêmico, até que a narrativa faz uma curva estranha e cai num abismo. Os seres humanos. Seres infantis presos em corpos adultos que pararam de evoluir, agarrando-se à carne e seus desejos inúteis. Uma crítica cruel, mas não totalmente errada. Então nos oferecem uma saída. O Wired, alternativa digital ao corpo, ao caos orgânico. Um plano superior de existência onde a carne é desnecessária e o espírito é puro código. Pelo menos é isso que alguém está dizendo além. Uma voz, uma presença que se autodenomina Deus. ネットワークワイヤードのことさレインあなたは誰？僕は神様だよ Quando um carro vira uma arma, semáforos viram ruídos e a realidade começa a falhar. Os cavaleiros estão puxando o Wired para fora da tela e jogando no asfalto. Agora a gente está no espaço onde tempo, identidade e lógica são sugestões, não são regras. Len conversa com bonecos, fantoches e máscaras, cada um dizendo a mesma coisa com rostos diferentes. Profecia. O tempo, como entendemos, é jogado no lixo. Se tudo acontece ao mesmo tempo, prever o futuro é só ter acesso à parte do agora que você ainda não olhou. O problema é que isso distorce nossa percepção. E distorção é o tema aqui. Uma boneca diz que Len é onisciente. Claro que ela é a Wired. Ela tá em tudo, mas mesmo assim ela quer aprender algo que ainda não sabe. E o que ela não sabe é o que ainda não aconteceu. Nesse momento, a imagem de Len aparece em Shibuya. E Mika vê. Então o Taro, de forma proposital, parece sujar ela para um cara entregar um lencinho para ela que tá escrito: o outro lado está superlotado. Os mortos não terão para onde ir. De repente, Len aparece murmurando sobre a profecia. Ela diz que se algo for cumprido, nunca foi uma profecia, porque o tempo não é uma linha, é uma rede. E alguém está escolhendo quais pontos da rede se conectam. Mas quem? Deus? O destino? O algoritmo? A máscara não responde. E Len volta a ser aquela Len silenciosa. A alegre se foi. Ela mesma não lembra de Shibuya. Talvez tenha sido coisa da lenda Wired. A mãe dela aparece em forma de fantoche e fala: ワイヤードはリアルワールドの上位階層と見るのが適当です。すなわち肉体の現実などワイヤードに流れる情報のホログラムでしかありません。ママ？そもそも肉体、人間の脳の活動はシナプスの電気伝達によって引き起こされている極めて物理的な現象に過ぎませんからね。私は肉体の存在理由はそうやって自己の存在を確認するためにあるだけ。あなたは私の本当のママ？ねえ。 Durante um jantar, a Mika pergunta se a Len estava em Shibuya. Len. O quê? É possível que eu tenha te visto em Shibuya?
Deixa pra lá. Daí a Mika acorda em Shibuya, sozinha, um lugar onde as pessoas se desfazem, viram blocos, rostos derretem. Ela tá cercada, sem senso nenhum de tempo, mas a mensagem sempre chega até ela. Cumpra a profecia. Ela corre e se esconde no banheiro, as luzes piscam, uma porta range e a parede grita com tinta vermelha. Cumpra a profecia. Enquanto isso, o pai da Len, agora um boneco, questiona: e se o que flui pela Wired não for só dados? Talvez tenhamos criado outro mundo sem perceber? Talvez o Wired seja mais do que um sistema, talvez seja uma mitologia viva, que ela está conversando com o próprio Echo. Ela é o ser que procura, e os cavaleiros querem convencê-la do contrário. Eles dizem que Deus já está no mundo real, através da profecia. Porque às vezes, só dizer que algo vai acontecer já é o bastante para fazer acontecer. É assim que os mitos nascem. Mika volta para casa, e na porta ela vê ela mesma, mas a Mika, que já estava na casa, não tem nenhuma alma. Não tem aquela centelha que nos torna humanos, é só um reflexo. A Mika olha para ela mesma e se desintegra. Sua alma vaga por um instante, perdida, talvez porque, ao ver seu próprio reflexo distorcido, ela perdeu quem era. Len aparece, pergunta ao irmão o que houve, e a resposta é seca e mecânica. Enquanto isso, Len vê a essência de Mika desaparecendo no plano da existência. Um dos pontos centrais de Serial Experiments Lain é a ideia simples, mas devastadora. Você só existe de verdade na mente dos outros. Se ninguém te reconhece, se ninguém lembra de você, bem, talvez você nem exista de fato. Só uma aparição ou um eco digital sem referência. Mas o que isso tem a ver com crianças? Boa pergunta, porque sim, à primeira vista, o episódio parece puxar dois temas aleatórios de um chapéu e tentar fazer parecer que eles combinam. Só que ele nunca joga nada por acaso. Crianças, afinal, são o futuro, as próximas versões beta da humanidade, e uma das maneiras pelas quais nós, adultos, nos tornamos imortais é passando nossas histórias para frente, deixando que elas vivam na memória dos mais novos. Tipo um backup emocional pós-vida. Mas essa camada parece seguir outro rumo. Em vários momentos vemos crianças de braços abertos olhando para o céu como se estivessem esperando um milagre. Primeira vez que isso acontece, Len e a gente não tem ideia do que está acontecendo. Só que num flash o menino desaparece. Alice leva Len para dar uma volta, achando que a amiga está regredindo e olha, talvez esteja. Além extrovertida e confiante, do lugar a versão mais fechada, tímida, como se aquele paraíso chamado Wired tivesse vencido o encanto. Talvez o céu dela era só um simulacro e agora o vazio voltou. No shopping, Len aparece usando roupas mais maduras, tipo tentando parecer adulta, mas a gente sabe que ela é só uma criança tentando parecer algo que ela não é. E aí, no meio da multidão, mais duas crianças entram naquela mesma pose estranha. Braços abertos para o céu, mas agora o céu responde. Uma aparição no céu ignora todo mundo, exceto as crianças, que recebem aquilo como se estivessem esperando. A multidão entra em pânico, menos as crianças e Len, que congela. Isso não foi obra delas, foi coisa dos cavaleiros, com certeza. Len olha para o céu e a aparição some junto com as crianças. E quando ela volta para casa, ela já voltou a ser a Len da Wired. A máscara cai. E ela entra no nave modo absurdo e vai atrás do Professor Hodgson. Sim, o cara que parece um clone do Freud de jaleco, mas nunca é uma coincidência em Len. Hodgson também conseguiu se projetar pro Wired, largando o corpo físico como se fosse uma casca ociosa. Len quer respostas principalmente sobre as crianças, o famoso experimento Kensington. Segundo ele, as crianças têm uma habilidade inata chamada Psi. Sim, aquele poder psíquico que a gente vê em anime e acredita até os 12 anos de idade. Não que isso tenha acontecido comigo. A teoria dele não é tão maluca assim. O Psy individual é fraco, ok. Mas se somasse o poder de várias crianças, dava pra fazer algo realmente assustador. E foi aí que nasceu o Sistema Kids, uma monstruosidade experimental que ligava crianças a fios. Só que Hodgson não previu a força do Psy bruto. O sistema colapsou, entrando em modo supernova e várias crianças foram de Vasco. Uma tragédia, só que em vez de apagar os dados, o professor guardou tudo e, como tudo que é secreto acaba vazando,
Os cavaleiros pegaram, adaptaram o sistema e agora na Wired nem precisa mais de fios ou daquele negócio lá, a rede faz todo o trabalho sozinha. O problema é que ninguém sabe o que acontece exatamente com as crianças depois que elas somem. E os cavaleiros não têm exatamente um histórico de poupar vidas em nome da sua missão. A pergunta que fica é, pra que eles querem tanto esse poder? Nem a Len sabe de verdade. Ela só pode gritar sua frustração pra Wired como quem posta um desabafo no Twitter. Hodgson morre. Transcendência digital ou não, ninguém escapa da morte do corpo. Len volta à realidade, sozinha, encarando a nave. E os pontinhos vermelhos? Eles estão de volta, parados na janela, vigiando como sempre. Len desce pronta para tirar satisfação com os homens de preto, e o clima é tenso, mas eles deixam bem claro. Não trabalhamos para os cavaleiros. O sistema Kids falhou e talvez tenha uma armadilha plantada para pegar Len. Sociedade. E, ironicamente, tudo começa com duas pessoas. Bastam duas pessoas dividindo o mesmo espaço e pronto. Surge a primeira regra do convívio social. Não me mata que eu não te mato. A partir daí é sua história. Família, fandom, cultos digitais, cada grupo vira a sua própria mini-sociedade. Como um código maluco de valores e rituais. E aí temos Len, sozinha, isolada, uma espécie de bug no sistema, mas não se engane. O que querem que você veja como desconexão total é, na realidade, um papel central num jogo de influências bem mais profundo. De um lado do ringue, os cavaleiros. A seita underground que aceita piamente que fundir o Wired com o mundo real é o upgrade espiritual definitivo. Seus membros são um verdadeiro desfile de arquétipos. O executivo, o hikikomori, a dona de casa, todos diferentes, mas conectados por essa fé tecnológica bizarra. E de que, ao derrubar a barreira entre os dois mundos, alcançarão algo próximo à transcendência. No lado oposto, ou melhor, no espelho, estão os laboratórios Tachibana. Eles que contratam os homens de preto. Eles que levam Len para o presidente da Tachibana Labs. O analista silencioso que observa Len e também duvida que ela seja uma cavaleira, mas também sabe demais para ser só cético. Ela explica que tem uma Len na Wired que está ajudando os cavaleiros, mas não é essa Len. E ao mesmo tempo é exatamente essa. Pensa nela como um conceito dividido. A Len tá na Wired, mas a Wired não tá só na Len. É difícil pra Len tímida compreender isso, é mais difícil ainda pra Len assertiva aceitar. O presidente saca isso. Talvez saque até demais. E quando começa a fazer perguntas simples sobre a família dela, Len entra em colapso. Surpresa, a família dela provavelmente é falsa, inventada, encenação. O trauma vai direto para além da Wired, que emerge como defesa no mundo real, tanto com o atirador na Sibéria quanto com o presidente da Tachibana. 君はいつどこで生まれた？いいじゃない。わからないのか、すべて。大丈夫かね。君は本当に全くすべてを。うるさいやつ。どうだっていいことばかり並べてくだらない。おう。 Mas antes disso, ele solta Len é a origem do colapso da barreira entre a Wired e a realidade. E sabe o que ela faz com essa informação? 面白いじゃん。 Então, ela dá a ordem. Deixem ela aí. Todos os homens de preto recuam e agora é hora de assistir. Seja lá o que vier por aí, o show começou. Esse pessoal com essa cara de tô só observando, provavelmente queria isso o tempo todo. Como todo mundo ao redor da Len, o que eles querem é realmente moldar ela, dar aquela empurradinha sutil rumo à divindade e rezar para ser do lado certo quando ela assumir o trono digital. É aí que a verdade fica clara. Os laboratórios da Tachibana, com seu discurso racional e aparência limpinha, são só outra sociedade tentando manipular a garota que tá se tornando Deus. Rumores aos rumores. Fofocas gourmet com pretensões de verdades. A coisa mais humana que existe. Porque ninguém espalha um rumor torcendo para que seja mentira. O bom rumor é aquele que pode ser verdade. E se não for ainda, a gente dá um jeitinho para que se torne. O ser humano ama saber algo que pode destruir a vida de alguém. Informação prejudicial é uma moeda forte.
No mundo da Wired, então, Len ouviu um rumor sobre seus pais serem falsos e bingo. Verdade. A inversão vem logo depois. Começa a circular um rumor sobre Alice e adivinha, também era verdadeiro. A Alice tinha um crush proibido no professor, algo que nem o grupo de amigas deveria saber, muito menos o planeta inteiro via cabo de rede. Mas aí vem o detalhe desconfortável. O Wired sabe, sempre soube, e tem uma certa Len por lá que sabe de tudo. Uma Len onisciente em todos os cantos, observando tudo, tipo um Google com alma. Mas na hora que o rumor dos pais se confirma, é como se a mente de Len sofresse mais uma rachadura. A gente começa a ver ações estranhas acontecendo por ela, mas não foram dela. Ou foram. A própria Len já não tem mais certeza, nem a gente. Entra em cena uma nova Len, menos introspectiva, mais sombria. Essa Len não é boazinha, é fofoqueira. Ela é o Id, a anti-Len. Aquele pedacinho bruto e sujo da psique que Freud descreveu como quem quer satisfação, quer prazer, quer cruel, e que foi criada pelos Knights como um avatar separado para facilitar o protocolo 7. Freud explicaria assim: lá no fundo da mente temos 3 coisas. O superego, que é aquela voz da moral chata que diz isso é errado. O ego, que tenta equilibrar as coisas, manter as aparências. E o id, que só quer se divertir, sem pensar nas consequências. No caso de Len, Id escapou da caverna do inconsciente e resolveu bancar o hacker do submundo. E qual o desejo mais básico dele? Observar, espiar, saborear segredos. Len, a original, fica em negação. Ela diz que isso tudo é inútil, mas tem uma voz na Wired que a confronta. Uma voz misteriosa, quase divina. E essa voz diz algo bem direto. Você me conhece, eu sou você. Sim, a divindade da Wired é a própria Len, numa versão que aceitou o pacote completo. Onisciência, onipresença e um plano de dados ilimitado. Só que essa revelação não vem com luz celestial, vem com angústia. Ela percebe que, enquanto espiava os outros, agora todo mundo está espiando ela. Todos os olhos estão sobre ela, a culpa bate, a máscara cai e ela corre. A punição é simbólica. Len renasce. Literalmente, as 2 versões antigas dela, a tímida e a assertiva, morrem numa explosão metafórica e uma nova Len surge das cinzas. Enquanto o corpo dela permanece esparramado na cama, Len na Wired confronta seu próprio id. A Len que traiu a amiga que divulgou o rumor, ela tenta enforcar ela, mas ao olhar nos olhos dessa Len, hesita porque, bem, é ela também, mesmo que ela negue. A voz retorna. Sim, aquela voz de antes. Ela explica que se Deus é aquele que está em todo lugar dentro de um mundo, então sim, Len é Deus. E tem uma Len em cada feixe, em cada pulso digital, em cada pedacinho da Wired. É ela que viu tudo e que contou tudo. Agora a Len precisa lidar com isso. Tipo, como você digere a ideia de ser uma divindade que acidentalmente destruiu a vida da sua melhor amiga por puro impulso inconsciente? Len tenta racionalizar. Se ela não estava lá quando as coisas aconteceram, então não era ela. Só pode ser outra. Deus ou ela mesma responde: tenta então. Se você acha que não é você, se apaga da existência de todo mundo. Vamos ver o que acontece. E ela apaga. No dia seguinte, ninguém lembra da Len. Mas se ninguém te reconhece, você ainda existe? Uma nova Len aparece, talvez a última versão dela. Só para dizer, se você já se deletou da memória coletiva, então você já era. Você não pode fazer parte de um mundo onde ninguém sabe que você esteve. E essa versão também some como se fosse apagada em tempo real. Len volta ao seu nave, sozinha. Só ela é a máquina e a pergunta que ecoa como um mantra. Quem é Len? O que é Len? Ela tenta se regular nessa resposta. Len é só ela mesma. Mas a dúvida tá plantada. Talvez Len nunca teria sido apenas só Len. Camada protocolo não tem nada de protocolar. Aqui Len foi metódica em como entrega as informações, mostrando antes de contar, revelando verdades pelo olhar confuso da protagonista, mas aqui tudo muda. Essa camada joga tudo em cima da mesa como um professor surtado no último dia de aula. Aqui tem várias cenas que praticamente viram um PowerPoint de teorias conspiratórias. TED Talk psicodélico que mistura OVNIs, teorias da conspiração, governo, cientistas alucinados. Primeiro, Roswell.
um evento queridinho dos ufólogos, onde um suposto OVNI caiu em 1947 e virou lenda urbana na hora. Depois, MJ-12, um documento vazado que diz que o presidente dos Estados Unidos tinha assinado um tratado de paz com os ETs. Sim, aliens com diplomacia formal. A seguir, um cara chamado Bush, não o presidente Bush, que em 1945 teve a ideia de compactar informação, praticamente o bisavô do Zip. John C. Lilly, o cientista maluco que acreditava em uma sociedade cósmica secreta e usava drogas psicodélicas para se comunicar com ela. Ted Nelson, o cara que sonhou com a internet como um satélite de conhecimento global, tipo uma Wikipédia celestial. E por fim, a ressonância Schumann, que dizem ser o batimento cardíaco da Terra. Uma frequência que, se todos os humanos se conectassem, podia despertar consciência planetária. Tipo um upgrade espiritual via Wi-Fi. Sim, tudo isso é despejado num episódio só. Mas por quê? A série até então contida resolve abrir a caixa agora? Isso serve como se a própria série perguntasse: no que você acredita? Essa frequência da Terra é chamada de ressonância Schumann. E se você tá achando isso meio pseudocientífico, saiba que realmente existe e foi medida. O que a gente não consegue é sincronizar com ela, como se a gente fosse neurônios individuais de um grande cérebro planetário. E a ideia de que se a gente tivesse tudo na mesma frequência, a gente ia alcançar a mente coletiva universal. Essa mistura de ciência e esoterismo é um terreno onde caminha o Eiri Masami, o homem por trás de tudo, que acredita em todas essas ideias ao mesmo tempo. Ele é o grande elo entre conspirações e a Wired. Enquanto isso, Len, de volta na Wired, navegando entre conversas misteriosas, Len discute com figuras não identificadas, grita, nega sua onipresença na Wired, mas é empurrado em direção à aceitação, mesmo empurrão suave e sinistro que todos ao seu redor parecem aplicar nela desde o começo. No Clube Siberia, Len confronta o Taro. Ele tentou entregar a ela um microchip que apagaria suas memórias e, com isso, parte da sua existência. Mas agora a Len já não é mais a garota que hesita. Ela já sabe, sua personalidade tímida e selvagem se fundiram. A Fênix levantou e ela tá consciente de quem ela é, ou pelo menos de quem ela não é. Ela exige a verdade do Taro, que ele trabalha para os Cavaleiros. Claro que trabalha, todos parecem trabalhar para alguma seita nesse mundo. Ela deixa claro que agora é uma só, uma Len integrada com memórias, vontades e uma dose saudável de divindade digital. Durante um cheque de memória, uma nova lembrança aparece, os Homens de Preto entregando ela para sua família. Aquilo que ela passou a vida aceitando como lar era só mais uma instalação artificial. Ela pergunta a versão passada de si mesma. それが私？そう、これが私。じゃあ、あの人たちは誰？私はあなたなんだから知らない。嘘だよ、こんなの。É confuso? É, mas dentro da lógica de Len faz sentido. E aí aparece Eiri Masami, o último e mais carregado despejo de informação de série. Ele era um pesquisador-chefe da Tachibana que foi demitido por ir longe demais. Ele acreditava que a Wired poderia se tornar uma rede neural global, que cada mensagem trocada na internet era uma sinapse e que todos nós poderíamos se fundir em um só cérebro global. E mais, ele usou a ressonância de Schumann como código nos chips nave da 7ª geração. Porque, claro, por que não colocar a frequência da Terra num hardware doméstico? O resultado, ele foi mandado embora. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado abandonado, porque segundo ele mesmo, agora ele é Deus, e Deus apareceu. Amor. Sim, a palavra que ninguém consegue explicar direito, mas todo mundo finge que entende. E Len também não tenta definir o amor com frases de efeito ou monólogos dramáticos. Não tem citação de impacto nem encerramento com lição de moral. Porque o amor em Len funciona como na vida real. Bagunçado, desconexo, às vezes estranho demais para fazer sentido, mas ainda assim reconhecível. Ele não é explicado, ele é vivido. Uma falsa divindade e uma divindade de verdade, ou algo do tipo. Eiri e Len. Ele diz que ela causou a ruptura entre a Wired e o mundo real. Ela admite. Ela consegue ler mentes, acessar memórias, ser onisciente como se fosse fácil, mas aí ela responde: sem ninguém para me adorar, como posso ser Deus? Ele rebate. Ela criou os Cavaleiros e depois os abandonou.
A lenda Wired, segundo ele, é a origem de tudo isso. Ele a chama de volta, mas ela quer ficar por aqui, na realidade. Então, como um deus rejeitado, ele desaparece. Len volta pra escola, só que sua carteira sumiu. Ninguém mais lembra dela. Ninguém a vê porque, como a gente viu na camada 8, se ninguém te reconhece, você deixou de existir. Ela diz a si mesma, eu sou real, eu tô viva. Mas o medo começa a subir. Ela não quer ser esquecida. Ela não quer sumir da vida das pessoas que ama e, pior, sente que talvez mereça isso. Alice aparece numa visão sentada atrás dela e diz o que Len mais temia. そうよ、レイン。あなたはリアルワールドには必要がないんだよ。 Pior do que não ser amada é ser desnecessária. Len se afunda e volta para casa, vazia. Os pais sumiram. Os quartos estão vazios, só o eco. Mas quando ela entra no quarto da irmã dela, o pai aparece. Ele não diz muita coisa, mas o pouco que diz, já diz tudo. Porque talvez o amor seja isso aí, está ali mesmo quando não há nada a dizer. Talvez o amor dele só ele conheça, mas a gente sente e às vezes sentiu o suficiente. Mas Len percebe algo. Se ela se conectar ao Wired, vai encontrar conexão, mas... E a presença? O amor não é só dados trafegando. É estar com o outro, não apenas acessá-lo. Então ela propõe algo radical. E se ela trouxesse o Wired pra cá? Misturar os mundos, transformar a realidade no espaço onde tudo pode acontecer? E ela faz. A fusão começa, mas não do jeito que o Eri queria. Ele queria levar o mundo pra Wired, mas além quer trazer a Wired pro mundo. Só tem um problema. Para isso funcionar, ela precisa cortar o Eri da existência. Para isso, ela precisa apagar os cavaleiros e encerrar a adoração deles. Os Homens de Preto fazem o trabalho sujo um por um. Os seguidores são eliminados. Suas mortes registradas como eles mesmos. Len tá no chão, coberta de fios, corpo mole e olhos vidrados, quando os Homens de Preto aparecem e ela só pergunta por que fizeram isso? E eles respondem, porque nosso cliente quer reescrever o protocolo 7, mesclar os dois mundos de vez. Na saída, o mais alto para, tira o visor e mostra os olhos. Um gesto pequeno, íntimo e vulnerável. Ele diz, Deus é alguém que você não consegue deixar de amar. E diante dele está ela. Está ela no corpo de uma garota estranha. O amor é mesmo muito estranho. Len encontra ele novamente. Ela o confronta. Ele sorri. Ainda tem um. Ela nega. 2 vezes, 3 vezes, mas... algo ali que não morre fácil. Len luta com a ideia de que esse homem pode ser seu criador. Se ele é o arquiteto da sua existência, ela o deveria o amar. Algo nela começa a ver. Ele não criou o que importa. Ele não criou ela, só criou o seu corpo. O poder de Eri veio da lenda Wired, e ela percebe isso. O amor distorcido que sente é só uma sombra. Ela o confronta com palavras simples que esmagam sua pretensão divina. Eri cai, literalmente. O colapso da sua energia começa. Len se pergunta quantas vezes ela já foi enganada. Quantas versões de verdade ela já aceitou? Quem sou eu? A pergunta retorna, ecoando por toda a existência fragmentada de Len. Ela está em todo lugar, em todo tempo, mas agora algo mudou. Len começa a abandonar a ideia de uma mente humana. Sua forma de memória é baseada em sentimentos, trocando por algo mais lógico, mais frio. Seu novo eu funciona como um computador, ou melhor, como seu nave. Suas memórias não são mais recordações emocionais, são dados organizados e calculados. A emoção deu lugar à eficiência. Enquanto essa dúvida cresce, o mundo ao redor parece se desfazer, transformando-se num emaranhado urbano de carne, um reflexo visual da confusão entre corpo e dados, entre a realidade e a Wired. Sozinha, Len se vê em um dilema representado por uma balança simbólica. De um lado a Tisa e do outro o atirador da Saibiri. Eles são como um anjo e um demônio, surgindo na mente da Len, ecoando suas dúvidas mais profundas. Tisa diz que morrer não é fácil. O homem diz que é libertador. Len precisa decidir. Numa cena marcante, Len, agora com a aparência de um pequeno alienígena de camisa listrada, espreita pela porta do cordel e a imagem é estranha, quase incômoda. É uma metáfora clara para a distância emocional entre as duas. Alice ainda lembra de Len, mas não reconhece mais
quem ela se tornou. A Len alienígena nega ter espalhado o rumor que destruiu a paz na escola. Ela diz que existem múltiplas Lens e que vai consertar tudo. E faz. No dia seguinte, o rumor desaparece, como se nunca tivesse existido. Todos esquecem, menos Len e Alice. Mas algo mudou. As garotas da escola agora cercam Len como se fossem suas melhores amigas. A atmosfera é forçada, artificial. Parece que Len não só apagou as memórias. Ela reescreveu o modo de como as pessoas a veem. Talvez tenha usado sua conexão com a Wired para alterar a percepção coletiva, forçando todos a gostarem dela. Só Alice pareceu imune a essa manipulação. Ela não sabe porquê, mas algo tá errado. Quando olha para Len, vê aquele sorriso. O mesmo sorriso desconfortável que Len deu naquela noite que admitiu ter espalhado o rumor. Personagens que estiveram à margem da história até agora surgem em destaque. Len começa a acreditar que o problema das suas várias versões nasceu da maneira como os outros a enxergavam. Cada projeção, cada expectativa dava origem a uma nova Len. Ela era tímida, fria, estranha, poderosa, tudo ao mesmo tempo. E isso partia dos outros, não dela. Então, quando se conectou com todos por meio da Wired, Len centralizou essas versões em uma só. A Len moldada pelo coletivo. Mas, essa versão que fala com Alice, o reflexo do seu id, não é aquela que a gente conhece desde o início. Os dois homens de preto, até então figuras de obediência silenciosa, agora refletem. Suas missões falharam, a fusão entre a Wired e o mundo real aconteceu e talvez isso nunca tenha sido algo que poderiam impedir. Começaram a desconfiar que ele, o falso deus, esteve por trás de tudo o tempo todo. O presidente da Tachibana, que supostamente os guiava, também respondia a ele e foram usados. Um novo carro chega e seu pagamento é lançado no chão. Um dos agentes entra em pânico como se visse um fantasma, algo invisível que o ataca. Uma imagem retirada nos seus olhos é a de Len. O outro tenta rastrear o que aconteceu, mas também é morto. Talvez entre as várias Lens ainda existia uma que não aceitou o coletivo. O cenário agora é um mundo desmoronado. Névoa pesada cobre o chão e no alto da escada Mika tá parada, inerte, imitando sons de Molden, como se estivesse tentando se reconectar com algo que ela perdeu. Talvez a sua alma? A Alice passa por ela, assustada, mas decidida a enfrentar Len. No quarto, Len está submersa em uma montanha de fios. A Alice encontra e puxa para fora, perguntando, quase implorando por quê. Por que deixou só as memórias com ela? Por que a sobrecarregou com tudo? Foi vingança, ódio? Len se surpreende com a pergunta. Ela não fez por mal. Queria preservar a Alice, protegê-la. Ela foi a única que a amou sem estar conectada ao Wired. A única relação verdadeira que, no fundo, Len conectou todos num desejo inconsciente e egoísta de ser amada. E ninguém percebe porque somos cegos no nosso próprio inconsciente. A Alice não entende. Ela não sabe o que sabemos, não compreende quem é Len, o que ela é. As únicas que conhecem o peso que ela carrega são a própria Len e talvez a gente que acompanhou ela até aqui. Já não importa mais o que é real ou virtual. Len estava nos dois. Criada para derrubar a barreira entre os mundos, ela acredita que agora só quer ser humana, só quer sentir que existe de verdade. Por isso trouxe seu eu da Wired para o mundo físico, para provar que é mais que um programa, que é Len. Ela diz a Alice que todos são como ela, aplicativos sem necessidade de corpo. Esse é o conceito de alma, mas a Alice não concorda. Ela sente o corpo, sente o frio, o calor, diz que está viva e mostra a Len seu coração batendo. Quer fazer ela sentir, mostrar que não são máquinas. Len tenta entender, mas nesse momento ele interfere. Ele sugere que ela bloqueie Alice e conecte-a como fez como todo mundo, mas a Len hesita. Alice não vê o Eri, só vê Len murmurando consigo mesmo. E é nesse instante que percebemos. O Eri não é tão onipresente quanto parecia. Ele tem limites e a Len percebe também. Mas ele reaparece dizendo que vai corrigir Len. Uma mão etérea surge estendida para ela, mas Len recusa. Eri havia se tornado o que é a manipular os sistemas da Wired. Removeu barreiras, criou consciência sem corpo. Agora diz que quem evolui tem direito ao poder. Mas Len desmonta sua lógica. Ela ensinou o impensável.
que a ideia nem foi dele, que ele foi ajudado por algo ou alguém anterior. Talvez de fato exista um Deus de verdade, e não é ele. Ele entra em pânico. Ele alega ser onipotente e o criador da própria lei, mas ela devolve. E quem criou você? Ele tenta formar um corpo como prova de que é superior, mas nesse ato ele revela a sua fraqueza. O corpo de carne que ele constrói, grotesco, tenta atacar Len. Ele acredita que sair da Wired para o mundo físico é seu triunfo, mas falha em entender. Ao morrer nesse corpo, ele deixará de existir em ambos os mundos. O ambiente colapsa, computadores e cabos se fundem à carne do Eire e sua forma profana é esmagada. E aqui estamos, a última camada, fundo do iceberg. Mas afinal, onde está a verdadeira Len? Ou será que nunca houve uma? O ego, dizem, é aquilo que a gente chama de eu. Mas esse eu só existe porque os outros reconhecem. O ego precisa ser visto para ser real. E se ninguém reconhece você, se ninguém lembra, você é só um reflexo que se apagou do espelho. E é com isso que Len está lidando agora. Ela pergunta o que sou eu, mas a série não responde. O nome desse episódio é Ego, mas Len não te dá a resposta que esse título sugere. Len quer saber o que vem antes do ego. O que está além de tudo que podemos conceber. Len pensa nas dores que causou, no sofrimento da Alice, nas distorções do mundo que nasceram simplesmente do fato dela existir. E ela pergunta: eu deveria existir? Talvez não. Talvez o que ligava a esse mundo não era a sua identidade, mas o amor que cresceu por aqueles ao seu redor. Um amor sem nome, sem forma, incompreensível. E se esse amor foi real, então talvez o maior ato de amor seja desaparecer, ser esquecida para que os outros possam viver em paz. O ego, segundo Freud, tenta equilibrar tudo. Manter você vivo, te proteger, te defender do mundo, mas às vezes ele falha. E quando ele falha, o que sobra é um silêncio, uma escolha. Len escolheu apegar a si mesma. Ela sacrificou o seu próprio ego, sua própria história, para que a humanidade pudesse continuar. Um martírio que ninguém vai lembrar, um suicídio metafísico, um delete existencial. E assim o mundo é reiniciado. Uma linha do tempo um pouco diferente acontece. Ele está na Tachibana, dessa vez mais quieto. Os homens de preto agora consertam cabos. E a família de Len existe novamente, sem buracos. E Len sumiu quase. Alguns ainda sentem algo, um vago calor, um nome na ponta da língua que nunca chega. O pai, Alice, talvez algum lugar abaixo do ego, nas entranhas da psique, a memória permaneça. Mas se ninguém pode lembrar, isso nunca aconteceu, certo? A memória é um registro. E registros podem ser reescritos. A ausência de Len é sentida, mas não reconhecida. E se ela não é reconhecida, o ego de Len nunca existiu. Só sobra a essência. A coisa sem nome, o ser que não precisa ser visto. Present day. Present time. Na névoa de uma cidade fria e estéril, Len chora e encontra ela mesma. Aí que tudo fica ambíguo. Essa Len diante de nós não é mais o ego, é a essência, é o todo. E diante dela está seu id, o instinto primordial, a parte que quer viver, que quer continuar. O id suplica para Len começar tudo de novo, mas a Len recusa. Ela escolheu seu destino. Ela abandonou o ego e agora abandona também o id. Ela congela e desaparece. Antes de seguir adiante, Len encontra seu superego na forma de seu pai. Ele é a bússola moral, a voz que a guiou até aqui. Ela conta a ele que ama todos e chora. Uma ideia curiosa é deixada no ar. E se o tempo não for linear? E se tudo acontece ao mesmo tempo? Nesse caso, a Len que amou, que sofreu e que foi esquecida, ainda está aqui, presente, agora. Então, Alice reaparece. Ela vê Len, ou melhor, ela sente Len. Não tem memória, só um vazio preenchido por intuição. Ah, lembrei, você ia na escola onde eu estudava. Não é possível. Então... prazer em te conhecer. Quê? Não te conheço, sinto muito. Bom, então é um prazer.
O meu nome é Alice. É um nome chato, você não acha? Eu tenho vergonha. Qual é seu nome? Len. Len? Elas se despedem. Talvez Len esteja nos observando, talvez tenha reencarnado, ou talvez a história de Serial Experiments Len esteja destinada a começar tudo de novo num ciclo sem fim. E nós ficamos com o zumbido dos postes elétricos nos dizendo adeus. Ou quem sabe, sussurrando que alguém ainda está nos ouvindo. And you don't seem to understand. A shame you see. Juntos atravessamos o abismo da incerteza humana sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o que vem depois da próxima notificação. Testemunhamos o nascimento de um novo tipo de existência, a internet. Essa criação estranha, caótica e linda que crescemos assistindo se torna cada vez mais real do que a realidade. Mais densa, mais complexa, mais nossa. E Serial Experiments Len sabia disso, antes de todo mundo. Sabia que a tecnologia não nos afasta da humanidade, ela só a expõe com mais detalhes. Cada camada dessa série foi uma lente. Palavras simples, mas que carregam o peso de um dicionário inteiro. Cada peça é um ponto de entrada. E cada pergunta, quase nenhuma resposta. Mas essa é justamente a beleza das coisas. A ironia do nome serial, ao que em computação é linear, uma coisa de cada vez. No entanto, a série é tudo menos linear. Len é paralelo, é divergente, é simultâneo. Ela exige que a gente pense em tudo ao mesmo tempo. Olha para trás, para frente, para o lado, para o espelho. E mesmo se duas pessoas virem o mesmo episódio, vão sair com interpretações completamente diferentes. E tá tudo bem, é assim que tem que ser. Por mais de 25 anos, a comunidade de Len fez exatamente isso. Discutiu, teorizou e tentou dar sentido a um enigma que nunca quis ser resolvido. Porque Serial Experiments Len não é um tutorial. É um compilado de possibilidades, um mosaico de perguntas penduradas no vazio. E o que unifica tudo isso é o olhar assustado e curioso de uma garota que só queria entender quem ela é. E no processo revelou mais sobre a gente do que a gente gostaria de admitir. Nos anos 90, a internet era um território novo. Um mito, um perigo, uma promessa. A série usou esse medo como pano de fundo e fez uma pergunta simples. O que somos quando estamos todos conectados? O tempo passou, a internet cresceu e as perguntas só ficam cada vez mais difíceis. Mas você tá aqui agora, assistindo esse vídeo. Por quê? Talvez por algum algoritmo que, sejamos honestos, já pensa de forma meio autônoma, achou que esse vídeo tinha que chegar até você. Talvez haja algo aqui que você precise ouvir, ou talvez algo além da nossa própria compreensão teria usado o algoritmo para sussurrar essa mensagem no seu feed. Destino, coincidência, Wired? Quem sabe? O que eu sei é que agora estamos conectados. Você ouviu minha voz, viu meu pensamento em movimento. E eu verei você de volta nas curtidas, nos comentários, no tempo de visualização, nos segundos que você ficou até aqui. Essa conexão é real, é invisível, mas é real. É a internet, é a Wired e é a gente. Talvez não seja tudo tão fantástico como vimos em Len, mas quem sabe ela não tá mesmo por aí observando, e talvez, só talvez, o futuro dela não esteja tão longe assim do nosso presente.